Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de numerologia, Vivência Numérica do Ser, e já estamos chegando aqui no final do curso. Hoje já estamos na aula 22 e a gente já aprendeu um bocado aqui, mas ainda temos um pouquinho a mais a aprender. E hoje nós veremos tudo sobre o número 16/7. Sim, esse é um número kármico, por isso a gente adota essa grafia de um número decimal e coloca a barra mais o número unitário, porque na verdade a gente está falando do número 7, só que vindo de uma soma 16. Por isso essa grafia 16/7, ok? Hoje veremos mais um número kármico, e esses números kármicos, gente, como eu já falei nas duas aulas anteriores, do número 13/4, do número 14/5, aqui nós temos mais um número kármico. E eu só vou relembrar um pouquinho o que são esses números kármicos. O número kármico, ele indica que a pessoa ela tem um bug no sistema. Ela tem ali uma falha dentro do seu processamento de memória ou dentro das suas crenças, dentro dos caminhos neurais, dentro dos seus padrões repetitivos de outras vidas, por causa de traumas, por causa de lembranças, por causa de inúmeros fatores, tá? O número kármico, a gente pode olhar para ele nesse sentido mesmo, que é um erro no sistema, é um bug no sistema, aonde a gente precisa resolver, aonde a gente veio para resolver, principalmente se esse número kármico aparecer na personalidade ou na missão de vida. Por quê? Se apareceu na personalidade missão de vida e esses números são números temporários somente para essa vida, então, obviamente, são situações que precisarão ser resolvidas nesta vida, né? Então, se você tem número kármico, número de personalidade ou missão, é aqui e agora. Você vai ter que resolver isso de qualquer jeito, ou pelo amor ou pela dor, você vai ter que equilibrar essa situação, né? Para quê? Para que você tenha a possibilidade de evoluir sem dor no futuro, ok? Quando a gente tem uma lei, como a gente tem aqui nesse universo, que é causa e efeito, tudo que a gente faz lá numa vida passada, por exemplo, reflete nessa vida e a gente vai ter que resolver isso, né? Equilibrar essa situação para conseguir seguir adiante. Se esse número kármico está na alma, é um processo inconsciente e provavelmente você não vai resolver isso nessa vida. Você tem que entender que existe ali um trauma, que existe uma situação e ligar todos os sinais de alerta para quando você estiver numa situação parecida, não entrar ali dentro de um momento de dor, né? De sofrimento por causa de questões passadas. E hoje, falando do número 16/7, nós estaremos falando de uma posição aonde você tem ali, ou na alma, na personalidade, missão de vida, caminho de origem, pináculos, né? Qualquer posição que você tenha aí um número kármico, você tem que solucionar aquilo. Só que cada posição vai indicar uma situação diferente. O 16/7, para vocês entenderem de uma forma geral, é um número kármico ligado ao egoísmo, ao egocentrismo, à vaidade extrema, ao orgulho, à sexualidade desequilibrada, né? Aonde essas questões sexuais, elas podem se apresentar na vida através de um tormento mesmo, a pessoa pensa naquilo 24 horas por dia, né? E de forma muitas vezes negativa, com medo, né? Ou isso pode
ser solucionado dentro do corpo da pessoa. A pessoa não tem condição de lidar com aquilo, né? E ali ela faz o quê? Ela joga para o corpo. E aí, possivelmente, você vai ter que lidar com isso através de somatizações de doenças que envolvem, né, os órgãos sexuais, a sexualidade como um todo, né, toda a questão fisiológica da sexualidade, né, pode pegar a mama, pode pegar o útero, o ovário, né, para os homens a próstata, questões de ereção, questão de ejaculação precoce. Tem muitas situações que a gente nem imagina, mas que podem ser uma forma da pessoa resolver isso aí. Porque psiquicamente é tão dolorido que ela não consegue dar conta psiquicamente, ela joga para o corpo, né? Então, questões também de mudança de sexo, questões de não se adequar sexualmente às questões assim, vamos colocar aqui bem entre aspas, tá, gente? Ditas normais, né? Que é um homem, uma mulher, papai, mamãe, aquela coisa clássica, né? Tem gente que prefere e que tem ali características para uma vida diferente disso. E tá tudo bem. Só que a gente precisa compreender que isso não precisa ser motivo de dor. Não precisa ser motivo de sofrimento, não precisa ser um tormento, não precisa ser, assim, levar isso como uma marca negativa para a vida da pessoa, tá? Existem preconceitos? Existem, gente. Só que isso, se a pessoa está bem resolvida dentro dela, podem falar o que for, que isso não vai atingir. Certo? Só que existe ali, com esses números kármicos, a indicação que você precisa fazer um equilíbrio ali. Equilibrar alguma coisa dentro de si. E essa coisa, ela pode passar pela sexualidade, mas ela pode ter origem em muitas outras situações, né? Por quê? Porque a situação da sexualidade, gente, envolve vida. Né? O que é a energia da sexualidade? É a energia vital, é a energia da criação, é a energia da Kriya Shakti, certo? Quando você consegue dominar essa energia, sublimar essa energia, elevar essa energia, meu Deus, não tem para ninguém. Quem tem o número 16/7 pode se elevar nas maiores alturas e a gente vai ver isso hoje nessa aula, tá? Então, o 16/7, quando ele é um número kármico, você está sofrendo ali, ele vai ter determinadas características. Mas a partir do momento que você transcende isso, que você supera, que você modifica, você vira uma chave maravilhosa, que é um impulso gigantesco na tua vida, tá? Então, eu costumo dizer que o 16/7 é uma bomba de nitroglicerina, tá? E essa bomba de nitroglicerina, se você souber lidar com ela, você vai lá, você constrói um foguete, você usa isso como um combustível e, ó, sobe nas maiores alturas evolucionais, tá? Se você não sabe lidar com isso, aquela bomba vai explodir no teu colo, né? Que nem, gente, lidar com eletricidade. Se você souber lidar com eletricidade, você tem aqui uma casa iluminada, você tem luz, você pode usufruir desta energia. Agora, se você usar isso errado, se você não souber utilizar energia elétrica, ela pode pegar fogo e incendiar a tua casa, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando de uma energia que pode ser utilizada tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo. Certo? E aqui a gente está falando de uma energia que eu acho que é a das mais poderosas que existem. E também traz o quê? Uma grande responsabilidade, tá?
Então, gente, a primeira coisa que eu já falei, karma, quando a gente fala karma, eu nem gosto de usar esse termo para esses números, mas karma é algo que a gente precisa superar, tá? Não é algo que a gente precisa sofrer. A gente tem ali um sofrimento e ali tá doendo e a gente tem que fazer alguma coisa para parar de doer. Karma não é para sofrer, gente. Karma é para parar de sofrer, certo? E aí você vai ter que tomar algumas atitudes, alguns posicionamentos e a responsabilidade de fazer essas mudanças da dor para o amor, da dor para a elevação, para a evolução, ok? E aí, esse número 16, ele traz essa questão do eixo do construtivo e do destrutivo. Ele pode ser absurdamente destrutivo e ele pode ser absurdamente construtivo. E aí a gente faz o quê? A virada do 16, que é a parte negativa, para o 7, que é a parte positiva. Então, quando a gente fala de 16, a gente vai falar aqui nessa aula de várias e várias características negativas, entendendo que todas elas podem ser transformadas para o positivo, uma a uma. Todas têm a solução aqui. Então, quando a gente fala de número kármico, em termos de numerologia, para a gente estudar é muito interessante. Agora, se você tem esse número na sua vida, aí você tem que entender essa aula, assistir várias e várias e várias vezes, até conseguir compreender todos os passos que você precisa dar para fazer essa superação, para modificar essa chave da dor para o amor, do destrutivo para o construtivo. E é muito rápido, gente, porque é uma energia muito poderosa, é uma energia muito forte, então destrói muito rapidamente e constrói muito rapidamente, tá? Então são saltos quânticos que o número 16 dá. E aí a gente vai começando a compreender toda essa questão de como funcionam os números kármicos. E o 16, como eu disse, é um número muito ligado à sexualidade, ao orgulho, à vaidade, à beleza, né? À manipulação. Então, são muitas vezes pessoas que têm ali uma sedução, uma atração, um sex appeal, uma coisa que chama a atenção. Ela sabe disso e ela utiliza esta sedução para tirar vantagem em alguma situação, tá? Muitas vezes, gente, a pessoa ganha dinheiro com isso. E não necessariamente eu tô falando de prostituição, tá? Tem pessoas muito bonitas que utilizam isso dentro da prostituição. E quando eu falo prostituição, gente, não é só uma questão de prostituta, tá? Que pode ser tanto homem como pode ser mulher, tanto faz. A questão não é você ganhar dinheiro através de fazer sexo, tá? A prostituição, ela pode acontecer muitas vezes em você estar dentro de um relacionamento que é doentio, mas ali você está tendo algum tipo de vantagem. Isso é você se prostituir. Você está num emprego. Esse emprego é um emprego insalubre, um local ruim, um local que não é um ambiente gostoso, favorável, mas ali você está ganhando dinheiro. Então, você se submete às regras daquele local, mesmo que aquilo fira você ali dentro, mas ali você está o quê? Ganhando dinheiro. E isso, a questão financeira, da ambição desmedida, que é a grande questão do 16/7. Por quê? Existe uma ambição desmedida, aonde ele faz qualquer coisa por dinheiro, para ter coisas boas, para ter uma posição social, para ter uma vida segura, para ter um carro não sei das quantos, celular não sei do que, ter a bolsa.
não importa, gente. A pessoa, ela fica obcecada por causa disso. E ela tem uma menos-valia, uma dificuldade tão gigantesca em ter alto valor que ela joga para as coisas o valor. Então, se ela tem um carro que vale lá, sei lá, bem baratinho, 5.000 reais, um carro velho, caindo aos pedaços, ela não se sente gente. Ela não se sente honrada. Se ela não tiver a bolsa, não sei das quantas, ela não se sente uma pessoa digna. Então, ela precisa ter para que ela se dê valor. Então, tem uma confusão mental muito grande ali de valores. E esses valores, eles se confundem entre o valor daquilo que eu sou, né, com aquilo que eu tenho, que são coisas completamente diferentes. Então, para ela se mostrar na sociedade, para ela se valorizar diante de outras pessoas, ela utiliza o quê? Da beleza, da vaidade, né? Do ter das coisas, né? De ter também posições, de ter fama, de ter. E ela vai às últimas consequências para ter, seja o que for, ok? E aqui a gente não está julgando ninguém, ok? Quando você entra nessa ambição desmedida, começa a despencar um monte de situações, porque isso, ao mesmo tempo que a pessoa quer estar numa posição superior, isso indica o quê? Que ela tem dificuldade de assumir quem ela é, do jeito que ela é, da forma que ela é. Então, tudo isso acaba sendo o quê? Uma vaidade excessiva para mostrar, para ela olhar no espelho e ver alguma coisa que ela não é. Então, tem uma confusão muito grande aqui no 16 que as pessoas precisam aprender a lidar. As mulheres acreditam que a beleza, né, quando ela é muito bonita, que ela será o quê, gente? Amada. E os homens acreditam que se eles tiverem lá o carro, o cargo, não sei o quê, eles também serão admirados por ele ter aquilo, né? Só que eles têm, principalmente os homens, tá, gente? Eles têm uma chavinha ali que liga também a questão financeira. Então, eles acreditam que se eles seduzirem, né, eles vão ter mais dinheiro. E tendo mais dinheiro, eles têm mais poder. Tendo mais poder, eles serão mais admirados e amados. Então, tudo isso, gente, é uma vontade, no final das contas, se a gente pegar tudo assim, ó, espremer, o que a gente vai aprender nessa aula, né? É uma vontade de ser amado, é uma vontade de pertencimento, é uma vontade de ser aceito, é uma vontade de ter poder também. E o poder não é só, é o poder. Consegue entender? Ele ter a possibilidade de fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala dessa confusão, porque a energia 16, gente, é a energia da criação. É Kriya-Shakti. A gente pode criar, através dessa energia, o que a gente quiser. Se a gente cria ali um bebê através da energia da sexualidade, a gente pode criar uma casa, um carro, uma empresa, um negócio, joias, o que você quiser. Só que isso, gente, tem o quê? Um preço. Porque as pessoas, muitas vezes, elas se colocam em situações que elas não estão confortáveis, mas elas ficam ali por algum motivo, e normalmente esse motivo é dinheiro, é poder, é posição, né? E isso tem um preço, e normalmente esse preço é cobrado aonde, gente? Na saúde. Então, para você sair desse
ciclo vicioso, a gente vai entender todas as partes deste 16, para depois a gente ir para o 7, que é a solução deste número kármico 16. Vamos lá, vamos aprender mais? Então, gente, o número kármico 16/7, como eu já falei, se ele estiver ali no caminho de origem, ele pode indicar uma sexualidade mal resolvida, ok? Se estiver na personalidade na missão, a gente vai ter que superar esse número nesta vida. Se estiver na alma, é um padrão inconsciente. Cada uma dessas posições vai indicar uma coisa diferente, tá bom? De acordo com a numerologia, a gente precisa olhar o mapa inteiro da pessoa para a gente identificar qual é exatamente a questão dela, ok? E a gente também pode fazer uma autoavaliação para entender os nossos processos. Então, traumas dentro da sexualidade. Essa é uma questão que pode vir desta vida, pode vir de vidas passadas, pode vir de padrão genético ancestral. Você está trazendo isso dentro do teu DNA para você resolver essa situação aí dentro da tua família, né? E esses traumas de sexualidade, gente, pode ter coisas ali infinitas. A gente pode falar coisas aqui horrorosas, infinitas. Só que a pessoa, ela não tem noção de que aquilo que ela está vivenciando é anormal, tá? Muitas vezes a pessoa, ela percebe que tem alguma coisa diferente com ela, mas ela não consegue perceber exatamente que aquilo é uma disfunção, que aquilo é um trauma, que aquilo pode estar causando sofrimento, tá? Eu gosto de trazer exemplos, né? Porque os exemplos, eles são mais reais, mais concretos. Só que, gente, olha, eu quero avisar que aqui, nesta aula, para quem já tem traumas desse tipo, pode ter gatilhos, né? Então, cuidado se você tem esse tipo de trauma na tua vida, porque a gente vai falar coisas aqui que podem acionar dores dentro de você, certo? Então, fica o alerta. Se você tiver aí mais sensibilidade, eu sugiro que você pule essa aula, que você leia na apostila, né, as características, que é muito mais fácil de você lidar com algo que você está lendo do que um vídeo, né, que a gente está falando de coisas aqui sensíveis que podem machucar você. Dado esses avisos, a gente pode falar aqui de vários tipos de trauma, tá? A gente pode falar de abuso infantil, a gente pode falar de abusos mesmo, não somente abuso sexual, tá? Mas situações abusivas que podem vir desde a infância, né? Abuso emocional, questões aí até psiquiátricas dentro da família que causam muita dor, né? Questões ligadas também a um excesso de sexualidade gigantesco, onde a pessoa não se controla. E muitas vezes esse não se controlar, ele não chega às vias de fato da pessoa fazer sexo todo dia, ir atrás disso todo dia. Tem gente que faz. Tem gente que é obsessivo, né? Isso é o quê? Uma dependência, tá? Como a gente tem dependência de droga, que a gente já viu aqui no número 14, também existe dependência sexual. E isso acaba sendo doentio. Tem pessoas que pensam na sexualidade 24 horas por dia. É assim, o assunto da pessoa é só aquele, ela fica fixada naquela situação. Pessoas que têm muito medo de estupro, medo de ser abusada e tem medo de sair na rua, e tem medo de conviver, e tem medo disso, daquilo. Por quê? Porque tem ali uma obsessão 24 horas por dia de
questões ligadas à sexualidade. Eu conheço pessoas que, na verdade, eles nem tinham esta programação dentro da vida deles, né? Um 16/7 para ser resolvido. Mas a mãe tinha. E ali a mãe ficava desesperada o tempo todo em cima da menina, porque vai ter um estupro, porque você não pode chegar tarde, porque você não pode usar roupa não sei o quê. E o tempo todo falando em cima da cabeça da criatura sobre essas questões de perigo dentro da sexualidade. O que você acha que aconteceu com essa menina Ani quando chegou na fase adulta? Pois é, teve questões aí a serem resolvidas dentro da sexualidade porque bagunçou a cabeça dela inteira. Então, quando a gente fala do 16/7, são questões íntimas, questões que podem ter a ver com a sexualidade em si, mas podem ter a ver também com o medo da sexualidade, com o medo de ser aquilo de assumir aquilo que ele realmente é e ter ali um preconceito, de ser excluído de alguma situação. Então, hoje em dia, gente, isso já é muito mais tranquilo. As pessoas, elas têm uma liberdade maior de escolher a sexualidade delas, de assumir se ela é homem, se ela é mulher, se ela é jacaré, se é cobra d'água, não importa. A gente está aqui e a gente tem já uma sociedade com uma mente aberta para entender que tudo isso pode existir e tá tudo bem, né? Isso não quer dizer que não existam preconceitos, gente. Aqui a gente está falando de gente de mente aberta e que isso já é possível. Antigamente não era possível. As pessoas que tinham alguma coisa da sexualidade diferente tinham que esconder isso a vida inteira. Por quê? Porque senão iriam sofrer consequências muito sérias. E muitas vezes até existem até hoje, né, países que você ter ali uma homossexualidade, você tem pena de morte para isso. Uou! Né? Graças a Deus estamos evoluindo e deixando tudo isso para trás. Mas e os traumas de vida passada? E as coisas que você viveu lá em vida passada e que está vindo aqui dentro do teu inconsciente para você trabalhar agora nessa vida. Por quê? Porque agora você pode ser quem você pode assumir o que você quer fazer e tá tudo bem. Desde que você não prejudique ninguém, tá tudo certo, gente, né? Agora, existem pessoas que têm um desequilíbrio psíquico a nível da sexualidade que é doentio, aonde prejudica pessoas. E aí é outra história, aí a gente tem que ir para um outro lado ali da ponderação, aonde a pessoa vai precisar o quê, gente? De ajuda profissional mesmo, né? Psicólogo, psiquiatra. E aqui, gente, a gente tem que falar a verdade para as pessoas. Aqui eu me comprometo com a verdade, eu trago essas questões delicadas, principalmente desses números kármicos, porque é necessário a gente falar abertamente sobre as coisas. Então, se você tem um número 16/7, dificilmente você vai conseguir sozinho, ok? Você vai precisar de um psicólogo, um acompanhamento ali com psiquiatra, se for necessário. E isso, gente, é para uma semana, é para um ano? Não, é para a vida toda. Principalmente se você tem isso na personalidade e na missão de vida. Você precisa de acompanhamento de pessoas que saibam te direcionar para uma questão positiva. Por quê, gente? Porque existe um bug no sistema que vai causar dor ali na frente de alguma forma. E você precisa estar atento para evitar que isso aconteça, né? E tudo isso pode estar vindo de traumas, pode estar vindo também aqui das questões do egoísmo, da insensibilidade emocional.
E a insensibilidade emocional, gente, muitas vezes vem da dor. É uma dor tão grande, tão grande, tão grande que essa pessoa tem dentro de si que anestesiou. E aí ela deixa de sentir também o positivo, porque quando você está em anestesia, você deixa de sentir a dor, mas você também deixa de sentir o carinho, o amor, sentir as coisas boas. Eu atendo muita gente que fala assim, eu não tenho sensibilidade. Por quê? Porque fechou. Propositalmente a dor foi tão grande que a bluf, anestesiou. E ali começa a viver uma vida sem sentido. Porque não tem nem a dor, mas também não tem o prazer. Né? E essa insensibilidade emocional, ela é muito mais comum do que vocês possam imaginar. E aí a pessoa começa a ir para onde? Ir para o lado do egocentrismo, para o lado do ter, porque a partir do momento que ela tem alguma coisa, ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir valorizada. Porque normalmente a pessoa que tem um trauma, principalmente sexual, ela não se sente digna de nada, nem de existir, gente. É muito sério isso. Muito, muito sério. E a gente precisa ter muita compaixão, muito amor para acolher essas pessoas e dar o direcionamento que elas precisam, tá? Para isso, gente, é necessário o quê? Estudar. O número 7, que é a solução desse karma, é o número dos estudos. Então, estudar para uma pessoa que tem esse tipo de situação é fundamental. A pessoa precisa estudar para compreender a situação dela, para depois ela poder o quê? Transformar isso na vida dela. E precisa do quê também, gente? Da espiritualidade, da fé. O número 7 é o número da espiritualidade, é o número da entrega espiritual, é o número da fé. E a fé em algo superior e a fé em si mesmo. Aí é que está a grande questão do número 16. Muitas vezes ele precisa crer, ter a fé em algo superior, para ele começar a acreditar e ter fé em si próprio. Mais uma vez, gente, eu vou deixar aqui um alerta, tá? Porque aqui a gente vai ter imagens fortes, a gente vai ter questões aqui que podem ser sensíveis às pessoas, tá? Então, se você já tem uma sensibilidade nesse sentido, eu indico novamente, faça os estudos pela apostila, que vai ser muito mais fácil, muito melhor para você. Aqui, pelas imagens e por tudo que a gente vai falar, podem acionar gatilhos. Então, todo cuidado, tá, gente? O número 16/7, como eu já estava falando, né, gente, é ligado a uma sexualidade doentia. É uma ligação, muitas vezes, da dor com o prazer. Ela confunde aonde é dor, aonde é prazer, né? Muitas vezes ela sofreu ali questões na infância ou aprendeu de alguma forma diferente, aonde teve uma mistura ali, né, entre dor e prazer. E isso ela transfere para a sexualidade, tá? Então, é uma sexualidade desajustada, não necessariamente é uma sexualidade ligada à dor, tá? Isso também, mas não necessariamente isso. É uma sexualidade que normalmente não segue os padrões, vamos dizer aqui, entre aspas, normais, tá? Ditos normais. Muitas vezes podem ter questões doentias. Não é a pessoa ser homossexual, isso não faz isso, não traz para ela a condição doentia, tá, gente? Quando eu falo de condição doentia, são pessoas, tá, que podem ter desequilíbrios sérios dentro da sexualidade, psíquicos, emocionais, pessoas que não conseguem se controlar, por exemplo, e se tornam abusadores, se tornam estupradores, são pessoas que
provavelmente podem ter vivido isso nessa vida ou em vida passada, né? Pessoas que passaram por riscos de vida muito sérios ligados à sexualidade, né? Violência. Então, tudo isso são traumas. Quando a gente está falando de sexualidade desajustada, eu estou falando de doença, tá, gente? Não é de escolha de opção sexual. Deixando isso bem claro, tá? É trauma sexual, né? Como eu coloquei aqui. Esse trauma, ele pode causar o quê? Ó, medo de falhar ou medo do ridículo. É um trauma que pode utilizar a sedução para tirar vantagens, né? Então, vai utilizar ali de questões dentro da sexualidade para tirar algum tipo de vantagem, né? Para ter algum tipo de vantagem. Fantasias sexuais destrutivas, né? Porque existe, gente, existe sim, né? Pessoas que têm fantasias sexuais que podem chegar até a morte. E isso é sério, né? Então a gente precisa entender tudo isso. A sexualidade normalmente ela vem o quê? Sem amor. A partir do momento que você está fazendo alguma coisa destrutiva, sem amor, sem um equilíbrio mínimo, tá? Você está dentro deste número 16/7 que traz essa questão. Para ser o quê? Para ser equilibrada, certo? Problemas de doenças ou órgãos sexuais que podem acontecer, gente, porque quando você está numa situação e você não consegue lidar com isso psíquica e emocionalmente, joga para o corpo. Isso se chama somatizar alguma coisa. E aí, então, os problemas ou doenças nos órgãos sexuais estão ali mostrando que existe alguma coisa para você cuidar ali. E aí é mais fácil cuidar do corpo físico do que lidar com a questão psíquica e emocional. Entende? Então, por isso que eu falo, é necessário um acompanhamento com o psicólogo constantemente, porque essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que lidar com coisas muito, muito delicadas dentro dela. Para quê? Para solucionar o problema. Saindo do 16, indo para o número 7. E aí vocês podem assistir ali a aula do número 7, que ali tem todas as características que você pode assumir dentro da tua vida para que você consiga equilibrar esse 16 dentro de você, né? Sexualidade é um tormento, a pessoa fica pensando nisso 24 horas por dia, fica muitas vezes com medo, né? Muitas vezes não consegue dormir à noite, muitas vezes não consegue trabalhar direito, muitas vezes não consegue. Por quê? Porque é 24 horas por dia aquele tesão, aquela coisa, aquele impulso que chega a ser muito mais instintivo do que outra coisa, né? É um desequilíbrio energético, muitas vezes até hormonal, né? Onde a pessoa, ela vira bicho, né? Então a sexualidade é uma constante, porque ela tem ali também questões a serem resolvidas, não só psíquicas e emocionais, traumas, mas também é necessário verificar questões a nível de hormônios, de equilíbrio hormonal. Extremos de excesso ou negação da sexualidade. Isso também pode acontecer ali no 14, né, gente? A gente já viu isso na aula passada. O 16, ele vai para extremos, ou da negação da sexualidade, ou da sexualidade em excesso. Então, muitas vezes as pessoas, como eu disse, é uma dor tão grande que, anestesia, então ela não sente nada, né? Não sente tesão, não sente nada de prazer. Por quê? Porque a dor é tão grande que ela preferiu anestesiar tudo e aí ela nega a sexualidade, tá? Então, existem esses dois extremos dentro do 16.
Porque tanto a negação quanto o excesso são desequilíbrios. O que é bom é o quê, gente? É o equilíbrio ali, caminho do meio, né? Então a gente tem que equilibrar as coisas. E é exatamente essa a grande dificuldade do 16. Ele vai de um extremo para outro com muita facilidade, mas encontrar o equilíbrio que é difícil para ele. Entendeu? E isso vai muito o quê? Para o egoísmo, para o egocentrismo, para a insensibilidade, para a frieza, a pessoa fica sem sentimentos, é uma busca de prazer desesperada por tudo, por qualquer coisa, e ela não consegue ver muitas vezes a outra pessoa. A dor dela é tão grande, a questão a ser resolvida dela é tão grandiosa que ela não consegue enxergar o outro. E muitas vezes ela não consegue enxergar a dor que ela está provocando no outro a nível de sexualidade. Por quê, gente? Porque ela está insensível. E ela tem um egoísmo muito grande, e ela quer prazer, ela tem ali um desequilíbrio psíquico-emocional ligado ao prazer e à dor. Então, tudo isso a gente tem que compreender. Muitas vezes a frieza do 16 é anestesia. Ela se anestesiou porque a dor é tão grande que ela não consegue mais lidar com aquilo. Por isso, é necessário a fé. Ela perdeu a fé na humanidade, ela perdeu a fé nas pessoas. Sabe Deus como foi esse trauma? Isso, gente, é para a gente ter compaixão, né? E entender e ajudar uma pessoa que tem um número desse, porque existe algo ali extremamente dolorido e que muitas vezes é colocado ali para baixo do tapete, anestesia, porque eu não dou conta disso aqui não, né? Só que não adianta ficar enfiando para baixo do tapete, gente, não adianta anestesiar. Uma hora isso vai pular para fora, uma hora vai doer, entende? E para que a gente possa lidar com essa dor de uma forma saudável, transmutando ela de dor para amor, transmutando de insensibilidade para sensibilidade, você assumindo questões dentro de si mesmo, né? E superando muitas vezes o medo, o pânico, o trauma, tá? E como é que a gente supera medo, pânico e trauma? É só com amor, gente. Só com amor. Tem situações que um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, ele não tem o que fazer a não ser dar amor. Porque o amor é o maior dos remédios. E muitas vezes compreensão, amor, acolhimento fazem parte deste processo, tá? Medo do fracasso, né? Busca por prazer desesperada, medo, mas é o medo do fracasso. Por quê, gente? O medo do fracasso, ele é o medo, na verdade, de não ter o controle. A pessoa tem uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que ela quer ter absolutamente todo o controle, mesmo que ela não sinta nada. Mas ela tendo controle, ela tem ali uma possibilidade de ter na cabeça dela de ter sucesso. Não é exatamente assim que acontece, tá, gente? Mas esse é um processo do 16, das pessoas que têm o 16, tá? E aí, muitas vezes, é o medo de fracasso dentro da relação sexual. De não ter ali o prazer, de não ter a ereção, de não conseguir. E esse medo do fracasso é tão desesperado, tão gigantesco, né, que aquilo se torna uma questão destrutiva dentro da vida da pessoa, tá? Autopunição por dor, como forma de sentir algo. A anestesia é tão grande que muitas vezes a pessoa vai para a sexualidade com dor, para um sadomasoquismo, porque é somente ali, sentindo dor, que ela sente alguma coisa. Dor física, gente.
É tão anestesiado que ela precisa daquilo para sentir alguma coisa. E obviamente, é melhor você sentir através do toque, da suavidade, da delicadeza, né? Do que ter que sentir na porrada, na dor, né? E para você sentir no toque, na delicadeza, você vai precisar sair desse processo de anestesia, ok? Autopunição como forma de sentir algo, questões psíquicas ou psiquiátricas que a gente está vendo aqui, né? Que eu já estou falando, acreditam que os outros existem para servi-los. Isso é uma parte, gente, do 16 que vai mais para o egoísmo, tá? Então, ela não sente nada, ela não acredita que o outro possa ter sentimentos ou dor. E pior, que ela esteja causando isso neles. Então, muitas vezes, elas objetificam a sexualidade, o sexo, e acham que as pessoas existem para servi-las. Isso é muito, muito, mas extremamente comum para muitos homens. Eles objetificam a sexualidade, eles vivem a sexualidade somente pelo prazer, não por amor. Eles separam amor e prazer. E ali é que está o perigo. Porque você vivenciar a sexualidade sagrada que vai te elevar é um tantra, é alguma coisa que vai ter uma amorosidade acompanhando a altura. Não é você anestesiar as emoções e viver só o prazer. Consegue perceber como isso é muito mais comum do que você possa imaginar? Né? Objetificar a sexualidade buscando somente o prazer, sem a troca emocional amorosa, que é da delicadeza, aí você está usando o outro para o teu prazer. E aí você entra no 16, no egoísmo e no egocentrismo, num nível muito pequeno, mas entra, gente. Porque você não está levando em consideração o que o outro está sentindo. Isso, dentro da nossa cultura, é algo até, sabe, natural, vamos colocar assim, ensinado pelo sistema ali da sexualidade, do patriarcado, Então, existe aí uma objetificação para o quê? Para que você não sinta emoções. Agora doeu, né, gente? Agora doeu. Isso é um problema? Sim. Você vai ter que cuidar disso? Sim. Então, o número 16, gente, ele seduz, ele vai para o excesso de vaidade, porque ele quer seduzir, ele quer envolver, né? E tudo baseado no ter. Baseado no poder, eu posso, eu estou no comando, inclusive da sexualidade do outro. Eu preciso estar no comando, porque eu tenho uma fragilidade tão grande que eu não consigo partilhar amor, eu não consigo partilhar um momento de prazer, eu preciso dominar. Isso é doentio, gente. E é isso que precisa o quê? Ser transmutado, ser transformado, que a gente já vai ver já como que vai fazer isso, tá? Então, o 16, ele valoriza muito a imagem, né? Então, você vê isso em tudo quanto é Instagram, as mulheres se exibindo, os homens se exibindo, é muita vaidade, é muita aparência, é muita necessidade de ser perfeito através da beleza. Só que aqui dentro, gente, tá uma dor horrorosa. A maior beleza é aquela que vem de dentro, que vem do sorriso. Não é fazer 500 cirurgias, não é você estar com o carro, com a joia, com a bolsa. Não é.
Isso não vai te fazer uma pessoa melhor. Isso pode trazer atenção para você. E se você tem carência, você vai ter atenção. Mas junto com essa atenção vai vir uma coisa destrutiva que se chama inveja. Então percebe que sempre vai cair em alguma coisa ruim? Esse 16, ele busca tudo isso porque ele quer se autopunir, gente. É uma forma inconsciente que ele faz para se autopunir, né? Precisa ser admirado para que ele consiga se autovalorizar. Se o outro não está me dando valor, então eu não tenho valor. Em vez de ir para o quê? Para o amor próprio, para o trabalho de autoconhecimento, de entendimento do seu verdadeiro valor, né? O poder de manipulação pela sedução, aparência e superficialidade. A superficialidade também, gente, nas emoções, não sente nada. Fica ali no raso, entende? Ganha dinheiro com a sexualidade. Quando eu falo ganha dinheiro, eu já falei, não é somente prostituição, ganha vantagens dentro de um relacionamento, tá casado com alguém porque alguém é rico, tá dentro do emprego porque ali tem uma possibilidade de financeira melhor. Então, tem uma questão de misturar valor e dinheiro, que são coisas diferentes. Valor é aquilo que eu tenho e que ninguém tira de mim. Entende? Não é porque eu tenho alguma coisa que eu vou ser uma pessoa melhor. Não. Eu posso ser admirado, eu posso ter inveja, eu posso chamar atenção, mas isso tudo são ferramentas de manipulação. Obtém vantagens com a sexualidade ou com relacionamentos. Isso também, gente, a nível de amizade, tá? E eu vou me aproximar de fulano porque eu sendo amigo de fulano, eu posso ter acesso a isso, aquilo, outro, né? Isso também é uma forma de sedução, ok? Valor, dinheiro e sexualidade se misturam. E como que você vai sair desse imbróglio, né, gente? Porque isso aqui é um enrosco, é mais enroscado que papel higiênico, né? Mais enrolado que papel higiênico. Você tem que ir para o número 7. E esse número 7, ele vai tratar a sexualidade com espiritualidade. Gente, essa é a base do Tantra, que é uma das teorias, né? Uma das técnicas que vem ali da Índia, tem a técnica da alquimia interna taoísta, que vem dos chineses. Isso são técnicas milenares, aonde você pega essa energia, que é a energia da Kriya Shakti, que é a energia da criação, e você vai iluminando todos os chakras, você vai ascensionando, você vai subindo Kundalini, e isso pode elevar a tua espiritualidade. Você pode ascensionar, você pode sair da roda de samsara, você pode, gente, é um poder, é fantástico quem tem o 16 e leva para o lado positivo. Consegue virar a chavinha do negativo para o positivo, porque alcança as maiores alturas dentro do seu ser, na Terra. Não é através do dinheiro, é através da tua espiritualidade, através de frequência elevada, através de consciência elevada. Porque, gente, a sexualidade é um grande poder que pode elevar a sua consciência, elevar o seu ser, e ali você fica o quê, gente? Livre. E não é isso que as religiões querem, né? Elas não querem pessoas livres, pessoas que pensam, que são difíceis de manipular. Então, quando a gente fala que existe muito preconceito também vindo da religião
com a sexualidade, porque o que, gente? É pecado, né? Pecado original. Então, a pessoa só de nascer já pecou. Sabe, é uma coisa que, assim, pra mim, não cabe na minha cabeça, tá? Então, se é uma coisa natural, que Deus construiu, que existe em todos os processos, dentro da natureza, dentro das plantas, dentro dos animais, dentro da transmutação dos elementos, por que isso seria pecado para nós? Eu acredito que não seja. E a visão do sagrado, porque é um momento sagrado da união, o que, gente? Do masculino e do feminino sagrado, do yin e do yang. Lembra lá de tudo que a gente já viu, do número 1, do número 2? Não estou falando de homem e mulher, eu estou falando de energia masculina e energia feminina. Quando você une isso, você forma o Tai Chi e ali você tem a possibilidade de criar um universo, criar todas as coisas. É através dessa energia que você cria um outro ser humano. Se você cria um outro ser humano, que é um sistema absurdamente complexo, você pode pegar essa energia e criar o que você quiser. Isso através da consciência do amor. Não é aqui a gente sai da sexualidade, prazer puro, para unificar o coração com a sexualidade. Você junta mental, coração e sexualidade. Quando você coloca amor, mas aí é amor verdadeiro, tá, gente? Não é paixão, não é dependência, não é carência, tá? Ali é o abrir o coração de verdade, aí você tá fazendo tantra. E aí não tem desrespeito, ali não tem... É um prazer muito, muito, muito maior do que vocês possam imaginar. Porque não é um prazer pelo prazer orgânico, de um orgasmo. É um prazer que o orgasmo, ele ultrapassa o corpo físico. Ele vai para o corpo emocional, para o corpo astral, para o corpo espiritual. É uma união de corpos, de corações e de almas. É um prazer indescritível. São altos níveis de prazer. E isso é elevado somente o quê? Quando você coloca amor, né? Quando você coloca entrega, quando você coloca o sexo como sagrado. Então, a sexualidade sagrada, gente, ela é possível, ela é alcançável por qualquer pessoa no planeta. Só que precisa o quê? Precisa estudar. E o estudo é o quê, gente? Já é o /7 que a gente está falando aqui, né? Que é 16/7. A solução da dor do karma 16 é você ir para o 7, ir para a sexualidade sagrada. Ir para o estudo, ir para a consciência, ir para o entendimento, né? De fazer o quê? Um tantra, de fazer a elevação de Kundalini de forma segura, né? Encontros com a alma gêmea, isso pode acontecer. Quem tem o 16/7 tem essa possibilidade de encontrar, sabe, a tampa da panela, alguém que está ali energeticamente, eu não tô falando psíquica e emocionalmente, tá, gente? Mas energeticamente, você pode encontrar a sua alma gêmea. Você pode encontrar o seu complemento perfeito, ok? Isso é possível para o 16/7. É possível também para o 7, né? A gente já viu isso lá na aula do 7. Mas o 16 é uma potência que encontra isso nesse nível, nesse plano de existência ou em planos espirituais também, tá? Quando a outra pessoa não está encarnada. É uma superação da tentação sexual para a vivenciação da sexualidade como forma espiritual de viver, tá? Então, deixa de ser uma busca de prazer para ser uma transcendência espiritual, uma iluminação.
Por que iluminação, gente? Porque você vai, através da energia do fogo, que é a energia de Kundalini, você vai o quê? Acendendo todos os seus chakras até chegar no coronário. Não existe alta espiritualidade sem você trabalhar o primeiro chakra, que é a sexualidade. Ok? E ali, o silêncio, o isolamento, ser discreto, ter a fé verdadeira. Quando a gente fala de Tantra, a gente não fala somente de união de uma energia feminina e de uma energia masculina através de corpos separados. A gente tem dentro de nós a energia masculina e a energia feminina. Todos nós temos. E a gente pode promover esse equilíbrio, esse encontro dentro do silêncio, dentro do isolamento, fazendo um Tantra com você mesmo. Então, quando a gente fala de Tantra, não é só através da relação sexual, do encontro sexual. Você pode fazer a alquimia sexual dentro de si próprio, tá? E isso a gente faz como? Respiração, meditação, posturas, entendimento, estudo, tudo isso, gente. A gente pode chegar lá, ok? Encontrar o amor verdadeiro abrindo o teu coração. E o amor verdadeiro, gente, qual que é o primeiro amor verdadeiro? É amor próprio. Se você não abrir o teu coração e você não tiver amor próprio, você não tem como encontrar um outro amor que vá te complementar. Porque se você não se der todo o amor do mundo para você, como é que você vai dar para o outro? Você primeiro precisa se suprir com o seu amor próprio para depois compartilhar amor com outras pessoas, de forma saudável. Porque o que a gente vê dentro do 16, do desequilíbrio, é o quê? É um amor que eu quero para mim, você quer tirar a energia do outro, né? Em vez de doar energia para o outro, que é absurdamente o quê? O contrário, gente, é o oposto. Dentro de um amor verdadeiro, você doa o amor, você não fica querendo tomar para si. Consegue entender a dimensão desse número 16? Ele é muito maior do que vocês imaginam, porque ele envolve também o quê? A consciência espiritual. Se eu tenho uma energia amorosa e que se eu posso doar essa energia para contribuir para a evolução do outro, eu vou fazer isso de todo o meu coração, sem esperar nada em troca. Então, quando a gente fala de Tantra, gente, a gente está falando de doação. A gente não está falando eu quero para mim, eu vou conseguir. Não é para mim, é para nós. Vamos construir algo para nós. É um paradigma muito grande. Por isso que o 16 ele pode te levar para os mais altos céus como para os mais baixos infernos. Depende da direção que você quer tomar. Está na tua mão o controle. Ok? E aqui o amor verdadeiro é a base fundamental de toda a existência, assim como a sexualidade saudável é a base fundamental da vida. Você não consegue ter filhos, fazer um bebê, se você não tiver uma sexualidade saudável. Pode, né, gente? Você pode engravidar de uma sexualidade doentia, mas se você quer promover a vida, a existência, o amor verdadeiro, você vai ter que ir para esse caminho de ter amor verdadeiro, colocar amor verdadeiro, inclusive dentro da sexualidade. Para quê? Para promover o quê, gente? A elevação, a cura, o acolhimento, a existência, né? E isso faz parte do aprendizado, gente. Em algum nível faz parte do aprendizado de todos nós. Todos nós. Tem gente que veio trabalhar especificamente isso para ter uma cura nesse aspecto. E tem pessoas que já têm ali
um certo equilíbrio e que vão trabalhar ao nível do coração, das emoções, dos pensamentos, da alegria, da felicidade, outros níveis. Mas a sexualidade também envolve, né, tudo isso, o tempo todo envolve a sexualidade, a troca, porque sexualidade é troca, né? É uma troca amorosa. Pelo menos deveria ser. Gente, aqui, olha, nós temos diversas características, é só vocês baixarem a apostila. Tem tudo isso na apostila. Para quem tem dificuldade em lidar com esses assuntos, é melhor estudar pela apostila do que aqui pela aula, como eu já falei. Tem várias e várias e várias situações ali na apostila que você vai poder acrescentar a tudo isso que a gente já falou nessa aula, né? Tem mais aqui, tem mais características. E ali, gente, também tem o quê? Toda a parte do positivo do 7, aonde você indo para a espiritualidade, você desenvolvendo a consciência através dos estudos, através da oração, através da meditação, através da fé, em acreditar em algo superior, tudo isso é a solução para este número kármico 16/7. É indo para o 7, indo para a consciência, para o silêncio, para meditação, para dentro de si mesmo, para o autoconhecimento, né? Isso tudo vai te ajudar o quê? A equilibrar todas essas forças dentro de você, né? E aí, gente, temos a próxima aula, que será o número 19/1. E ali a gente vai finalizando o nosso curso. Na próxima aula, a gente vai ver o último número kármico e também vamos fazer a finalização do nosso curso. Queridos, gratidão por estarem aqui comigo. Deixa aí, ó, joinha para ajudar aqui o canal. Vocês já sabem a ladainha inteira, não sabe? Então, é por aí. Vamos ajudar. E fiquem com Deus. Beijo, até a próxima aula.